Olá família, sejam todos muito bem-vindos ao Family Cast, o podcast oficial da Family Church Brasil. Me chamo Christopher Boron, serei mais uma vez o seu anfitrião nesse episódio de hoje. Estamos aqui com um convidado muito especial, um amigo da nossa comunidade. Já esteve aqui conosco no nosso momento de culto outras vezes, mas é a primeira vez nesse podcast, nesse canal do YouTube aqui que você está assistindo. Daqui a pouco vamos para uma conversa, vamos entender um pouco mais sobre a história dele, o que ele viveu até chegar até aqui. Ele veio de um ambiente conturbado na infância e hoje é pastor de uma igreja extremamente relevante aqui na nossa cidade. Tem um ministério através aí da poesia, da música, do rap cristão. Rapaz, que história é essa? Vamos entender mais a respeito disso aí daqui a pouquinho. Antes disso, já deixa aqui a sua curtida e o seu apoio aqui nesse vídeo através da sua inscrição. Talvez você ache que está inscrito e não está. Às vezes o YouTube prega uma peça aí na gente, então dá uma olhada aí, vê se você já está inscrito. Se não estiver, se inscreve, assina, liga o sininho aí para você ficar sabendo sempre que nós postarmos um vídeo. Temos aqui podcast toda terça-feira às 19 horas, cultos toda quarta às 20 e também aos domingos, pela manhã e pela noite. Muito conteúdo bom vindo por aí, tenho certeza que vai te abençoar. Sem mais delongas, meu amigo pastor Felipe Vilela. Como é que você tá, Christopher? Tudo bom? Prazer te receber aqui, tudo bem? Prazer todo meu, alegria imensa. Vocês representam, né, algo muito legal para o Brasil. Para a cidade nem se fala, mas eu digo só para a nação mesmo. Então é uma honra estar aqui, um prazer estar aqui. Maravilha. Conversar, maravilha. depois saber que tanta gente passou aqui e tantas coisas foram ditas, tem tanto conteúdo saindo daqui que está abençoando tanta gente. Poder passar e contribuir um pouquinho também é uma honra. Que isso, é uma honra te receber. Algo aí que você mencionou que realmente é algo que nós pensamos muito nisso, né? Que honra ter aqui uma mesa tão simples de madeira e uma pessoa que não... nunca estudei comunicação, nunca fui dessa área, mas tenho aí o prazer de conversar com grandes homens de Deus, né? Então, recebemos aí o Douglas Gonçalves, Reverendo Hernandes Lopes, Luciano Subirá, para conversas... Eu já vou embora, gente. Tô fazendo o que aqui? Para conversas incríveis e agora, mais um pastor amigo. Ter você aqui para nós é uma honra muito grande. Não, honra. Compartilhar, entender um pouco mais das suas experiências, da sua Avelino vivência. já veio? Já veio. Já veio? Já veio, é isso aí. Aí Não, sim. todo mundo que a gente tem direito... Felipe Rodrigues veio. Felipe Rodrigues, ainda não. Tem que trazer o Filipinho, Marcelo né? Marques. Marcelo Marques veio. Eliseu Rodrigues. Não, ainda não. Nossa, ainda não. tá numa Tem que lista trazer aí, os ó. dois irmãos, né? Exatamente. Traz os dois Vai juntos. ser maravilhoso. Não, mas de verdade, hoje a Family sem sombra de dúvida, uma referência, assim. É muito bom aprender com vocês. E é muito bom o coração. Além de estar aqui, eu acho que é um fato muito legal, nós passamos uma situação com um evento, onde nós tivemos que transferir esse evento do local que seria para um outro local. E o seu pai prontamente nos atendeu. Então, a Family foi o palco do CNJ, Conferência Nacional do MEVAN, né, da Juventude do MEVAN. Então, a gente teve lá um encontro maravilhoso, né? Você Foi muito também ajudou a gente. Você estava lá, Tava né? lá. Foi uma bênção. Foi bênção Foi uma demais. bênção. Então, uma alegria muito grande poder ver o que Deus está fazendo através da vida de vocês. E conta com a gente. Glória a Deus por isso. É isso aí, é a graça de Deus. E uma coisa que eu acho que seria interessante para conversarmos, daqui a pouquinho eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouco sobre você, Sim. mas nessa questão aí a unidade da igreja. Por que é tão difícil, às vezes, para alguns pastores, líderes ou até mesmo cristãos entenderem a unidade? O que Jesus falou sobre isso? Sobre igrejas que não têm. Nós não temos algum laço aí de história ou um vínculo, pelo menos não nos anos recentes, né? Nós não somos da mesma denominação, não estamos debaixo da mesma jurisdição de presidência, não temos nenhuma ligação administrativa, mas estamos aí juntos para o que precisar, para o que vier. Eu acho que hoje talvez a unidade seja um caminho mais amadurecido para a igreja brasileira, especialmente para Goiânia. Eu acho que Goiânia é um modelo nesse sentido. Legal. Por quê? Há um tempo atrás, muitos pastores não sabiam o que era ser o pastor de uma igreja sem se sentir o dono dela. Então, quando eu me sinto dono de algo, eu esqueço que existe uma história, que eu não estou inventando igreja, que a igreja existe há mais de 2000 anos e que ela foi sustentada pelo Senhor ao longo desses anos. Então, eu não me sinto dono de algo que custou o sangue de Jesus, custou a vida de Jesus. Então, quando eu não me sinto dono, automaticamente, é óbvio que eu tenho uma responsabilidade de gestão, né? Existe uma hierarquia saudável dentro de todo o contexto institucional e ambiente comunitário, né? Então, existe.
né? Dentro de uma casa existe, assim, consequentemente, na igreja também isso se aplica. Mas a grande questão é que quando você se sente um mordomo, a gente percebe uma coisa. E quando a gente percebe que a igreja é do Senhor e ela existe há mais de 2000 anos, a gente não pode ter a presunção de achar que a gente inventou algo. Que agora a gente pintou a parede de preto, colocou LED, luz, som bom, microfone, headset, a gente se veste melhor, a gente tem uma homilética boa, pronto, nós inventamos esse negócio. Não, peraí. Teve gente que foi queimada viva para servir de luz noturna. Domiciliano matou todos os cristãos e eles resistiram. Entende? Então aí eu não me sinto de uma igreja e você de outra. Porque eu entendo que Jesus não tem um harém, ele só tem uma noiva. É a noiva dele. Entende? Então, assim, naturalmente, com esse nível de consciência da história da igreja, isso protege o meu coração de me achar que eu sou dono de algo que custou a vida de tanta gente. E aí, naturalmente, eu não me coloco numa comparação de produtividade religiosa. Porque é muito complicado quando você começa a comparar a sua vida com a foto do Instagram de alguém. Você começa a comparar o seu resultado com o resultado do outro. Entende? Então, assim, dentro dessa perspectiva, é mais fácil a gente estar junto. Porque eu não quero ser você e você não quer ser eu, a gente não está se comparando. A gente está dando sequência num projeto sublime, divino. Que Jesus veio, fundou esse negócio, morreu por esse negócio e vai voltar para buscar ela. E aqueles que estiverem cuidando daquilo que ele pediu para cuidar, naturalmente vão ser bem-aventurados. Ou não. Vão se sentir o dono de algo que não foi ele que deu a luz a isso. Então, se você está cuidando de algo que Jesus nos pediu para cuidar, então nós somos irmãos. Então, como é que você está cuidando do rebanho de Jesus? Como é que você está cuidando das ovelhas do Senhor? Quando ele falou para Pedro, apacenta as minhas ovelhas são minhas, são suas. Então, eu não tenho ovelha, quem tem é ele. Eu sou pastor de um grupo de ovelhas das quais ele me designou e misericordiosamente eu sou pastor delas. Então, entende? E dentro dessa perspectiva de consciência, fica mais fácil da gente sentar junto e não se ver como rival. A gente se vê como companheiro. É isso aí, amém. Se vê como que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus proteja os nossos casamentos, que o próximo escândalo não tenha o nosso nome envolvido, não tenha você envolvido, meu irmão. Que você seja blindado em nome de Jesus na sua casa. Tem esse sentimento cooperativo de pensar na igreja como um elemento da história, como um elemento de uma fraternidade universal, que é um patrimônio da vida de Jesus na terra. Não é nosso. Nós somos o legado, né, do tempo missionário que Jesus esteve aqui. Não é nosso. É isso aí. E a igreja que eu conheci foi a igreja que me treinou para a vida. Tudo que eu sei na minha vida, Cristo, eu aprendi na igreja. A empreender, a ser pai, a ser marido. Porque vim de um contexto muito complexo, muito difícil, de vida familiar, da maneira como eu fui crescido, da maneira como eu fui feito. Conheci um monte de coisa errada logo cedo. Não conhecia as coisas certas. O parâmetro era aquilo, porque todo mundo do meio em que eu estava vivia e de alguma forma usufruía dos prazeres que a droga traz, que o sexo traz, que o crime traz. Não foi isso que eu aprendi. Quando eu saí desse contexto e fui para dentro da igreja, aí eu tive uma outra perspectiva de relação, de vida, de jeito de viver, de jeito de ser. Hoje eu tenho a alegria de ter o pastor que me batizou e o pastor que me casou congregando comigo. Olha que legal. Em 1999, o pastor Abdala me batizou na Vila Redenção, Igreja Vida. E em 2007, o pastor Edgar me casou. Então, os dois pastores estão lá comigo. Glória a Deus. Pastores que me treinaram. E vendo o fruto. Vendo o fruto. Da missão que eles concluíram ali no início. Como é que eu sou dono de uma coisa dessa? Não tenho condição, não tenho criatividade. E tem que respeitar o que veio, né? O que se passou, honrar o que me batizou e o que me casou. Foram peças fundamentais e essenciais da minha vida. Tem uma frase que eu gosto muito, se estamos em pé hoje é porque estamos apoiados nos ombros de gigantes, né? Então vieram antes de nós grandes homens de Deus, como eu vou, por exemplo, falar mal da Assembleia de Deus por discordar de alguma questão teológica. Da Deus é amor. Como que eu vou falar mal da Deus é amor? Igrejas que levaram o evangelho para a periferia, igrejas que levaram o evangelho para todos os cantos do Brasil.
se estamos aqui hoje é porque eles traçaram todo um caminho. É claro que nesse caminho, a gente sabe, né, não é segredo, muitas instituições religiosas, não essas que a gente Sim. mencionou, mas muitas se perderam, né? Se Sim. perderam em N questões, em N coisas. Mas é justamente quando a gente começa a se sentir o dono de algo que a gente se perde. É isso que eu ia perguntar. No se perder, quais você acha que são os maiores perigos para uma igreja, para um pastor? Quais são as principais armadilhas que Satanás Vou utiliza? falar hoje. Hoje. Eu tava em alguns eventos, eu estava em alguns eventos agora de igreja em São Paulo, onde, poxa, estavam pessoas muito importantes. Tava o pai do Neymar, tava o Rubinho Barrichello, tava muita gente. Ou seja, a igreja hoje ela tem acesso a pessoas que ela nunca teve antes. A igreja hoje ela ocupa um papel social extremamente relevante, mas também glamouroso. A igreja brasileira em específico. Tá tudo bem, Uhum. só que a gente tem que aprender a lidar com isso. Porque o pastor, ele não pode eliminar da vida dele coisas que o Espírito Santo traz. Quando o Paulo vai falar com Timóteo, ele fala assim: você não recebeu o espírito de covardia. Não negligencie o dom que há em você, não despreze a sua mocidade. Nem negligencie o dom. Foi te entregue pela mão, né, por profecia e por posição de mão e tudo mais. Você não recebeu esse espírito, você recebeu o espírito de poder, amor e equilíbrio. Então, olha o espírito que Timóteo recebe. O que ele entrega no tripé da presença desse espírito no ministério do Cristo? Poder, amor. Só que poder sem amor é um veneno. Você desenvolve competência, mas não desenvolve consciência. Vai formar gente soberba e cruel. Eu não sou como esses. Eu oro, eu jejuo. Formar gente assim, que torna o Deus de Israel refém da minha santidade moral. Então eu tenho poder, mas eu também tenho amor. E o amor tudo suporta, tudo crê. O amor não se ufana, o amor não se ensoberbece. O amor não arde em ciúmes. O amor não faz comparações idiotizadas que a internet nos propõe e a gente acaba caindo na cilada de viver desse jeito. E angustiado, fazendo conta do que não tem. Essa é a pior tragédia de uma família, de um ministério, de um pastor, fazer conta do que ele não tem. Porque Deus só faz a partir do que a gente tem. É 5 verdade. pão e 2 peixes, um pouquinho de azeite que você E tem. ele faz o que ele quiser fazer. O que ele quiser fazer. Mas a partir do que tem. A partir do que se tem. Então, assim, o que um pastor precisa entender? Eu tenho poder, eu tenho amor, mas eu tenho equilíbrio. Começa a chegar gente muito rica na igreja de um pastor. Vou dar um exemplo prático, tá bom? Sim. Estou dizendo que é isso, mas isso é uma das coisas que eu tenho visto na nossa geração. Começa a chegar gente muito rica. O pastor começa a ter acesso a gente muito abastada. Aí sabe o que acontece? Ele quer transformar o padrão de vida dele similar ao estilo de vida que aquele povo tem. Eita, vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Até porque ele quer usar o mesmo relógio, ele quer usar o mesmo tênis, ele quer usar a mesma roupa, ele quer dirigir os mesmos carros, ele quer ter as mesmas coisas. Isso é problemático. Eu não acho que é errado o pastor estar bem, mas eu acho que é errado quando o pastor não tem poder, amor e equilíbrio. E dentro do equilíbrio está a modéstia. Dentro do equilíbrio está a moderação. São práticas de espiritualidade descritas nas cartas paulinas. Milenares, né? Milenares. Sim. Até porque, percentualmente falando, a maior parte da comunidade desse pastor, por mais pessoas ali bem financeiramente... Tem gente de todo tipo. Tem gente de todo uma tipo na casa de igreja. oração para todos os povos. Sim, pois é. Para todo tipo de Todo gente. tribo, língua e nação. Todo tipo de Sim. gente, entende? Então, o que acontece? A gente precisa ter. Em contrapartida, é óbvio que existe aquele apelo idiotizado. Vou fazer até um merchan aqui. Estou escrevendo um livro, lanço em junho. Mentiram para você sobre a prosperidade. Eita. Justamente porque eu fui tão pobre, Cristo, que até os pobres chamavam nós de pobre. Não sei o que é ser pobre. Se você quiser aprender a ser pobre, me dá pergunta. aula. Dou aula. Eu, minha mãe, meus irmãos, tudo. A gente foi pobre. Então, o que acontece? A gente foi treinado a usar um uniforme. Não que tenha algum problema nisso. Mas a gente foi treinado a seguir o fluxo, a buscar uma estabilidade que é uma mentira. É roda do rato. Prosperidade não tem nada a ver com estabilidade.
Porque o que é estabilidade? Você tem um carro, mas você quer um carro melhor. Você tem uma casa, mas você quer uma casa melhor. Hoje você viajou para Caldas Novas, amanhã você quer viajar para Orlando, depois você já quer... Estabilidade é essa coisa, essa roda do rato. A Bíblia trabalha com o termo contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é o ápice da prosperidade. Fantástico. Porque quando eu aprendo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mediante a esse contentamento que Paulo pôde dizer, eu tudo posso. Então a igreja brasileira vive nesses dois extremos. Ou a ostentação... prosperidade de menos, É. ou prosperidade é um demônio, ou prosperidade é uma condição externa que valida uma visitação interna. Uma visitação de Deus é validada por aquilo que eu tenho. O evangelho da prosperidade e o evangelho da miséria. de É certa a forma. teologia da libertação, que é conhecida, não a teologia da libertação no sentido da guerra espiritual, Uhum. mas é conhecida academicamente como a teologia da Sim. libertação. Uhum. Então ela produziu prejuízo, que tem coisas boas. Existem coisas que podem ser avaliar tudo e reter o que é bom. Mas existem coisas que são problemáticas. Tipo o quê? Nessa linha teológica em específico? Eu acho que, principalmente, o senso de caridade, piedade, sabe? A entrega ao evangelho. A Sim. entrega extravagante, absurda. Gente O desapego aos bens, né? muito piedosa, que foi chamar a Madre Teresa de Calcutá. Sim. Mesmo que ela não responda na mesma tradição de fé que a gente, tenha a mesma religião que a gente, é uma mulher maravilhosa. Uma vez ela estava lavando as feridas de um leproso, um grande empresário chegou no leprosário dela e disse, Madre, eu não faria isso nem por dinheiro. Ela falou, eu também não. Por dinheiro, não. Uau. Também não. Então o sentido da vocação, o amor ao outro, é bonito, é belo. Só que isso não é uma condição doutrinária para a Igreja de Jesus. A condição doutrinária é poder, amor e equilíbrio. Entende? Então, quando um pastor se perde? Quando ele se desequilibra. Ou de um lado ou de outro. Todo excesso é falta. E toda falta é excesso. E a comunidade não pode esperar também de um pastor, por exemplo, que ele viva de maneira obrigatória essa vida de abstenção completa de qualquer... Completa. Porque esse pastor tem esposa, Exato. tem filhos, que ele quer colocar em uma escola, que ele quer levar para uma viagem. É porque nós esquecemos às vezes que o pastor ele é um ser humano, né? Posso dar um Igual exemplo? todo ser humano. Posso dar um exemplo prático? Sim, Claro. por favor. Eu fui o líder da Missão África 10 anos Uhum. no Mevan. Legal. Quando todo mundo chegava no Mevan, sede em Itajaí, né? Eu sou do Mevan, fiquei lá, caminho com o Luiz há uns 20 anos já. Fiquei 14 anos lá, tô 5 aqui, então vai fazer 20 anos que eu tô no Mevan. Então, assim, uma bela ocasião da minha vida, eu fui comprar um carro. Eu tinha comprado um carro, financiado um HB20, no nome do meu pastor, Lapa. Me ensinou a comprar um carro. O primeiro carro zero que eu comprei foi o Lapa que me ajudou. Então eu tinha juntado um dinheiro, dei, se eu não me engano, na época, 29 mil. Tô sendo bem prático aqui. Uhum. O carro era 50. Eu dei 29 mil e financiei em 36 na taxa zero. Pagava 500, 600 reais. Maravilha. Era uma tarifa muito baratinha. Isso foi em 2015. Carro zerinho. Peguei esse carro em 2015, usei esse carro 3 anos e fui comprar outro. Fui comprar outro carro. E aí eu queria uma SUV. Falei, vou comprar uma SUV agora, vou tirar no meu nome. Fui lá, paguei o carro, terminei o carro, tudo certinho. E aí falei, vou trocar de carro. E aí, na ocasião, eu fui ver um carro, tinha comprado um carro de 50, então eu queria uma SUV que custava até 80. Dar um upgrade, porque eu já tinha os 40 e poucos mil agora, mais um dinheirinho juntado. Falei, vou comprar um carro para mim. Ótimo. Olhei 2 carros. Olhei uma CR-V da Honda, branca, carro maravilhoso. Estava 79.500. E olhei uma X1 da BMW, que não é nada demais. Um bom carro, não é um carro azul do Banco Caramelo. Cara de carro de negão. Eu tô vendo aqui. Meu Deus, estava com Nossa. pouca quilometragem. Estava lá em Petrópolis. De uma única dona. Dona? Dono, Mulher? dono, é, mulher. Nossa. Único dono. Zerado, dono, né? Nossa, bem cuidado. Zero, bem cuidado, carro lindo. Aí eu fui no meu pastor todo empolgado. Todo empolgado. Aí mostrei para ele os 2 carros. Falei, pastor, olha aqui, pastor. Essa CR-V aqui, ó. 79 e tal. Pô, pastor, esse carro, é um carro desse que eu quero. E tem mais opção, meu filho? Tem esse aqui, ó. Olha essa BMW, pastor. 69. 10 mil a menos. Olha que lindeza isso aqui. Azul, marinho, os bancos caramelo. Mas isso é minha cara, esse carro. Ele olhou para mim com a cara de amor, me amou. Falou assim, pastor da África de BMW. Nossa.
Aí é pra quebrar as pernas. Ele só falou isso. Falei, pastor, vou pegar a CRV. Vou pegar a CRV. Usei a CRV, paguei, juro baixíssimo, que eu peguei uma taxa de juros assim, inexistente na Unicred. Ele me indicou, abri a conta, peguei, obedeci, não o que ele me mandou fazer, mas o que ele me sugeriu a pensar. Porque a modéstia é um exercício de espiritualidade. Então, para pensar comigo. A CRV é um bom carro. BMW não é um carro extraordinário. Mas aquilo, aí Lutero vai dizer uma coisa, eu sou livre, mas sou escravo de todo mundo. Agora eu preciso escolher a forma mais inteligente, mais sábia, de viver essa escravidão que eu tenho, entre aspas, com os irmãos. Com equilíbrio. Com os quais eu cuido, equilíbrio. Eu peguei um carro que não despertaria nenhum tipo de sentimento em alguém, ou raiva em alguém, ou um questionamento desnecessário, ter que gastar uma energia que eu não precisava gastar. Sim. O pastor não pode ter uma BMW? É isso que eu ia dizer, não quer dizer que você não tinha o direito. Não tenho direito. Sim. Mas eu, ao mesmo tempo, eu posso ter uma medida de equilíbrio e entender o meu ecossistema. Se o pastor está lá em Alphaville, está em qualquer outro lugar, mas eu sou pastor de uma igreja de bairro. Eu era pastor naquela época de uma igreja de bairro. Eu tenho gente que junta moeda, que trabalha de servente, dá uma oferta para a missão que eu investi tudo lá. Mas isso soaria talvez estranho. É uma história que aparentemente talvez vai criar um contraponto entre um e outro, mas eu acredito que é mais ou menos isso. Às vezes você vai deixar de fazer uma coisa que você poderia fazer, não que você vai deixar de fazer ela, mas você vai escolher um caminho de equilíbrio. Pelo amor ao outro. Pelo amor ao outro. Eu acho que o pastor se perde quando ele perde esse filtro, quando ele ignora o conselho. Será realmente que você precisa ter esse negócio? Ah, mas eu ganhei. Poxa, então usufrui. Deixa claro. Deixa claro para as pessoas. Não produz esse tipo de sentimento no coração das pessoas. E eu não acho que isso é besteira. Eu vou morrer achando que isso não é besteira. Isso é zelo. Zelo com o sentimento das pessoas, zelo com o coração. Isso não é estar aprisionado, estar refém da opinião dos outros. Não, isso é equilíbrio. É equilíbrio. Quer saber de uma coisa? Esse carro, o desfecho dessa história, esse carro meu é o som da minha igreja hoje. Eu usei ele 4 anos, paguei 79 nele, vendi por 84. Com lucro? Com lucro. Rapaz. E ele virou os PAs da igreja. O dono da empresa amou o carro e eu entreguei o carro para ele. Bem cuidado, bem conservado. Entende? É muito provável que se eu tivesse comprado o carro que eu queria e que eu gostasse, no fringir dos ovos depois eu não teria feito um bom negócio dele, não. Você entende? Então é uma coisa extremamente simples. Simples demais. Mas eu acho que isso torna prático o ensinamento que eu recebi de um pastor extremamente modesto. Então, a sua comunidade está num momento que favorece você ter o que você tem. Você tem, porque, por exemplo, existem pastores que também são empresários. Aí existem pastores que também... outra realidade. Às vezes o pastor foi jogador de futebol. Uhum. A gente sabe que ele teve uma rentabilidade antes da carreira pastoral dele. Sim. A gente sabe que ele é empresário, a gente sabe que ele vem de uma família que deu essa possibilidade dele ter coisas. Aí eu acho que esse pastor realmente tem que viver a vida que ele sempre viveu. Uhum. Mas um pastor como eu, tudo que eu tenho foi o ministério que me entregou, eu preciso ter eu quero morrer com ela. Uhum. Que Deus me ajude. E faz completo sentido. Essa ostentação também, de certa forma, que fim que ela cumpriria, né? De certa forma, eu adquiri um bem mais de valor injustificável, né? Relógios caros e carros multimilionários e mansões. De que forma que eu conseguiria, eu pessoalmente, justificar isso diante do Senhor, tendo, sei lá, um irmão na minha igreja que não tem condição de pagar o aluguel, que às vezes a conta não fechou no fim do mês, ele não tem condição de ter mais de 2 refeições no dia, que os filhos do cara não têm mais de um par de sapato. Como que um pastor vai viver essa realidade pastoreando aquela comunidade? Eu acho que, de certa forma, isso denuncia também um certo nível de desconexão com a própria igreja. Sim. Porque eu acho que um coração que realmente foi alcançado por Jesus, ele não consegue viver essas duas realidades. Aconselhar esse irmão num dia e viver a ostentação no outro dia. A não ser que exista... Porque sem essa desconexão, como que
como que se dorme à noite, como que se vive bem, né? Com a própria consciência, com o Espírito Santo que denuncia a realidade para nós, né? Eu acho que pastores que têm essa consciência, eles fazem de tudo Uhum. para continuar vivendo bem, porque você começa a viver bem. Por exemplo, eu tenho músicas. Essas músicas, consequentemente, elas me trazem um faturamento, Uhum. né? Eu, mesmo estando parado já há um tempo, isso ainda me traz uma receita. Sim, vai rodando, né? Vai rodando, né? Eu saio para falar em outras comunidades que me chamam, eventos que me chamam. Uhum. Naturalmente, isso me traz uma receita. Uhum. Então, naturalmente, eu vivo a minha vida a partir de produções que eu tenho. Isso está claro. Uhum. Sim. Minha comunidade sabe disso. Meu conselho sabe disso. Uhum. Né? As pessoas que estão mais próximas de mim sabem disso. Então, naturalmente, isso justifica viver bem. Meus filhos estudarem em uma boa escola, eu estar bem. Eu acho que todo pastor, em nome de Jesus, oro, todo companheiro de jornada, alcance isso. Principalmente para a família, né? Para o conforto da família. Exato, mas já estudaram em colégio público, eu já saí de casa deixando a geladeira igual Gênesis, só água e luz. Já fiz 10 mil CD na mão, eu e a minha esposa. Apaguei excesso de bagagem na ida e na volta. Me mantive fazendo a mesma coisa. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ó, há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos eu estou fazendo isso. Então, assim, não foi só flores. Eu já dormi na igreja, já morei na igreja. A igreja, o pastor que me batizou, fui para o seminário, voltei para congregar com ele. Morei na igreja. Comia na casa dele todo dia. Então, esse pastor, que conhece a minha história, quando ele me vê agora, ele se alegra. Porque ele sabe o processo que eu enfrentei. Então, eu acho que isso, para o pastor, tem que ser uma coisa resolvida para ele. Né? Então, assim, o pastor tem que fazer tenda mesmo, porque Paulo fazia. Correr atrás. E ele tem que achar um jeito de fazer essa tenda sem que isso o desfoque. Pese a comunidade. Pese a comunidade. Acho que a palavra é aquela que o senhor trouxe. Equilíbrio. Né? Eu acho que não tem outra palavra, equilíbrio. Eu gosto disso. E aí você falou, né? Eu acho que eu fui. Não quero ser prolixo, mas assim, como é que um pastor se perde? Eu acho que hoje, na nossa geração, é a forma como eu mais vejo o pastor se perdendo. Mais vejo o pastor se perdendo. Ou para um lado, ou para um lado ou para o outro. Por exemplo, cara, é assim, ó. As melhores coisas que eu tenho, eu ganhei. Melhor relógio que eu tenho, eu ganhei. Melhor tênis que eu tenho, eu ganhei. Melhor roupa que eu tenho, eu ganhei. Melhor terno que eu tenho, eu ganhei. Eu ganhei. Eu vou deixar de usar? Claro que não. Se o Senhor me deu, é porque Ele quer que eu use, quer que eu usufrua, quer que eu desfrute disso. Eu não pedi para a pessoa me dar. Eu não sugeri que a pessoa me desse isso. Não. O Senhor me proveu isso. Obviamente, Ele está me preparando, me equipando para algum lugar onde eu vou precisar daquilo, onde eu vou acessar aquele lugar e eu vou ter que estar habilitado para acessar aquele lugar. Então, tudo que Deus me dá, Cristo, eu vejo como ferramenta. A minha ida na padaria é uma viagem missionária. Então, eu estou no meu chamado. Que hora que você trabalha? Todo tempo. Em tempo, fora de tempo. Estou pregando, estou trabalhando, estou operando. Então, tudo que eu tenho serve para a vocação que eu recebi de Deus. Então, eu uso. Agora, procurar essas coisas para que isso, de alguma forma, me valide. Alguns eventos que eu vou de cristãos, assim, de alguns lugares, eu me assusto. Por quê? Porque a modéstia já não é mais parte da cristandade de muitos. Já não é mais. O equilíbrio saiu de foco. Entendeu? Eu acho complicado, cara. O pastor dirigiu um carro de 2 milhões de reais. Eu acho complicado. E mais uma vez, não é miséria. Sim, e mais uma vez, não é falando do valor específico. Ó, chegou nesse valor, agora não. Mas assim, é a falta do equilíbrio. É realmente a comparação da realidade local em que aquele pastor vive com a realidade pessoal em que ele vive. Não faz sentido. E ele vive produzindo um desejo. Sim. Em outros companheiros a terem exatamente aquela mesma vida. E eu acredito que isso vale também para o ponto da miséria. Eu fico pensando, o que será que não deve passar na cabeça de uma esposa de um pastor, por exemplo, que vive uma situação de miséria extrema e que entrega tudo que ele tem para a comunidade local e vive para aquilo e é aquilo e pronto, acabou. Ele não produz as tendas, né? Ele não tem outros meios, a comunidade não consegue abençoá-lo e ao mesmo tempo ali, nessa entrega constante, ele tem na comunidade muitas pessoas extremamente
bem de situação, vivendo de forma confortável, uma igreja próspera, uma igreja abundante, e ele vivendo em miséria. O contexto da miséria é o seguinte: assim, Qualquer dessas duas realidades é negativa. pastor não é pasto. Não é de mim que você come, é do Cristo que eu te ofereço. Na falta da consciência de que pastor não é pasto, aí existe um pastor que acha que é o pasto do rebanho dele. E a igreja que acha que o pastor é o pasto que ele tem que comer. Então esse pastor, ele vive refém da necessidade dos outros. Ele acha que pastor é aquele que resolve o problema dos outros. Então ele deixa de fazer as coisas na casa dele. Eu não estou falando de deixar de fazer as coisas excepcional, não. Ele deixa de fazer o básico para a casa dele. Porque ele leva tudo para a igreja. Ele leva tudo para o irmão. Isso é um nível de polivalência triste. Porque ele acha que aquilo, ou é assim que se faz a obra de Deus. E não é. Tem equilíbrio. Aí ele dizer que todo excesso é falta. Ele desequilibra de uma maneira tão absurda que esse pastor, na primeira expressão de ingratidão que ele viver, ele vai se sentir totalmente injustiçado, ao ponto de talvez não conseguir lidar com aquela decepção que ele sofreu. Porque ele foi o pasto daquelas pessoas. Ele doou o corpo, né? Ele doou a vida, ele doou a família, ele doou o casamento, ele doou os filhos. A quantidade de filho de pastor que não quer nenhum outro ambiente, não quer qualquer outro ambiente, menos a igreja. Que a igreja roubou o pai dele. Não havia. E aí, algumas instituições religiosas, elas se alimentaram de mão de obra de gente que, infelizmente, não foi afetada por uma consciência de que eu não sou pasto. Nem Jesus curou todos os enfermos. Ficou doente para curar naquela época. No caminho dele, ele foi curando. Na medida dele, ele foi tocando. Eu não vou ser polivalente. Os caras viram Jesus ressuscitado 40 dias. Jesus ressuscitou 40 dias com eles. Depois, eles viram Jesus subir ao céu. E quando Jesus estava subindo ao céu, Jesus falou: ó, não saiam daí. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, não é pela experiência vivida, não é pela informação obtida que você faz ministério, é pelo poder que vem do alto. Não é polivalência. Só que, na falta da consciência de que eu sou pastor, eu tenho que resolver o problema, eu tenho que trocar a lâmpada, eu tenho que ajudar o irmão que está sem o pneu do carro, eu tenho que resolver o casamento que está acabando, eu tenho que resolver o filho que caiu na droga, eu tenho que resolver essas coisas. O pastor, obviamente, na medida do possível, das limitações dele, procure responder, crie uma equipe, né, divida as tarefas, né, porque são vidas, são pessoas, entende? Mas, ao mesmo tempo, entenda que você não foi chamado para resolver o problema daquelas pessoas. Num episódio anterior aqui com o pastor Paulo Borges Jr., ele mencionou uma frase que ficou guardada na minha mente. A noiva tem um noivo. Sim. E não é o pastor. Não é o pastor. Não é o pastor. Não é o pastor. Jesus vai cuidar da sua igreja. E o pastor, ele é, como o senhor falou, um mordomo. É mais um ali no processo de pastorear, mas não é o único responsável pela salvação daquele povo. Exatamente. Porque senão, o que acontece? O pastor precisa chorar, precisa gemer ao pé do altar. Ele precisa estar dedicado ao povo dele, precisa se preocupar. Precisa gerir. Ele precisa... As crises. Às vezes as crises internas de relacionamento. Aí o povo briga por pouca coisa, tão fácil resolver aquilo. Briga pela altura do microfone, briga pelo lugar de sentar, né? Briga pela entrada, pelo estacionamento, briga por coisinha banal. Briga quando não tem briga. Briga quando não tem briga, arruma um trem, arruma um rolo, entende? Porque o outro atrasou, porque eu não gosto da outra, porque é doideira. Então você tem que fazer uma gestão e criar um ambiente. E às vezes a coisa mais difícil, Cristo, você vai ser pai, você vai perceber que uma das tarefas mais difíceis de um pai é ensinar para os filhos dele que eles são irmãos. É difícil isso. Entende? E se aplica na realidade da igreja. Da igreja. O tempo inteiro. Eu sou um cara esquisito, que eu não estou nem aí pro que falo. O velho de corredor não me pega. Eu queria, vou falar, vou ser vulnerável aqui. Eu queria ser o pastor que nem peida. Mas eu não sou. E Deus vai me usar do jeito que eu sou. E eu quero ser tratado, eu quero ser forjado por Ele. Eu estou disposto, chorando no meu bosque, dizendo, me ajuda. Eu quero fazer a tua obra. Mas eu não sou pasto.
Eu não vou resolver um casamento que o cara veio lascando ele ao longo da vida. Agora quer que eu lasque o meu ou resolva o problema dele do dia para a noite. E aí o cara, o pastor precisa de um milagre. Não é de um milagre que você precisa. Você precisa mudar de vida. Porque milagre às vezes é a filosofia do preguiçoso. O cara não comeu certo, não treinou, não se cuidou, agora precisa de um milagre na saúde. Não, você precisa de uma mudança de mente, de uma metanoia. É isso que você precisa, não é de um milagre. Tomara que Deus socorra você nessa situação, mas agora não é só do milagre. O milagre não vai... Porque tem gente que experimenta o poder de Deus, que isso fica pior. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom tivessem as manifestações que vocês viram, eles teriam sido salvos. Aí o que ele diz para Corazim e Betsaida? Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Vocês viram poder, vocês viram cura. O que Jesus está dizendo? A experiência com o poder de Deus piorou vocês. Se não for haver transformação de vida, é melhor nem pedir pelo milagre. Porque senão você vai aproveitar, você vai utilizar essa situação negativa que você está vivendo para reverter o milagre. Você forma gente soberba e cruel. Você forma gente soberba e cruel. Você vira Simão Mágico, jogando a Duga e Horiug no culto. Utilizando do poder de Deus para benefício próprio. Para benefício próprio. Então, assim, justamente é esse nível de consciência que o pastor não vai sucumbir na miséria. Na miséria. Por que o pastor não pode ter uma casa própria? Por que o pastor não pode pensar nisso? Rapaz, eu estou no início de um burnout. Estou tratando. Faço terapia. Meu psiquiatra é maravilhoso, Pablo. Rapaz, a minha igreja cuidou de mim. Está cuidando. Me entende. Me compreende. Eu chego atrasado no culto. Por quê? Por conta das minhas limitações. Se eu ficar vendo um monte de coisa que está fora do lugar, eu não vou fluir. Na hora de entregar uma mensagem que eu tenho que entregar, essa é a minha tarefa no culto. Eu não sou o dono da igreja. Eu não sou a resposta para todos os problemas da igreja. Eu não sou o pasto para as ovelhas da igreja. Eu sou só o pastor dela. Um voluntário como o cara que está no estacionamento, cumprindo uma função. É claro que exige mais responsabilidade da minha função, exige uma aplicabilidade um esmero maior, mas eu sou voluntário também, porque a igreja não é minha. Entende? Então, ter essa consciência vai fazer com que o pastor também não se acomode com a vida sem progresso, inclusive financeiro. Ele vai poder buscar outras alternativas, seja a igreja, seja alguma outra atividade que ele vai desempenhar e desenvolver, que vai complementar a renda dele. Ele não vai ter dificuldade de receber um bom salário da igreja dele quando essa igreja puder, obviamente, pagá-lo. Para quê? Para que ele tenha a garantia de sustento, de manutenção da casa, para que ele possa se dedicar cada vez mais a estudar, a ler um livro, a fazer um curso, a fazer uma viagem para ver como é que o pessoal está fazendo lá em São José, em qualquer outro lugar. Esse pastor precisa ter essa condição de trabalho. É um trabalho, gente. Você não para. Entende? Mas eu não sou o solucionador de problema, não. Eu sou só o pastor da igreja. Faz sentido? Completamente, completamente. Acho que qualquer realidade fora disso ou adoece a igreja ou adoece o pastor. E aí o pastor vira também um produtor de conteúdo para consumidor de conteúdo religioso. O que eu vejo de pastor aflito, dizendo que eu preciso preparar uma mensagem domingo e tudo. Você precisa preparar. Mas aí o pastor falou, você repete o sermão? Eu falei, claro, o povo repete o pecado. Essa é boa. Por que eu não vou repetir o sermão? Olha só, eu preguei uma mensagem... Não aprendeu ainda? Eu peguei uma mensagem na virada do ano. Deus repete. Quanto tempo o povo de Israel ficou no deserto? 40 anos. O que eles comiam? Mesma coisa todo dia. Maná. De vez em quando codornizes ali, né? De vez em quando. Mas o que era todo dia? Maná. Como é que era a dinâmica? Colhia na sexta-feira, colhia, não podia guardar. Não. Só colhia o do dia. Aí na sexta-feira podia colher um pouco mais porque era sábado. A única exceção. A única exceção. Por quanto tempo essa dinâmica? 40 anos. Deus repete. Nós estamos em 2026. Quantos meses tem em 2026? 12. Quantas estações tem em 2026? 4. E 2025? A mesma coisa. A mesma coisa. 24. E 2048. Vai ter a mesma coisa.
Então Deus repete. Não existe uma forma melhor de educar do que repetir. Quantas vezes a sua mãe te disse a mesma coisa? Milhares. Milhares. Aí quando você falou assim, mãe, mas todo mundo vai, mas você... Não, é todo mundo. A sua mãe repetiu isso quantas vezes para você? Tanto que eu decorei. Então por que que o pastor tem que trazer uma inovação para todo culto o cara que quer consumir um conteúdo bom? Que quer um culto bom para ele? Senão nós criamos também uma igreja de consumidores, né? E, na verdade, um cristão que teve o coração realmente alcançado por Jesus, eu acho que qualquer palavra abençoa ele. É muito difícil de um cristão que realmente foi tocado por Jesus ouvir uma pregação bíblica e não ser abençoado. É isso aí? E, assim, por incrível que pareça, até quando essa pregação não é bíblica, se esse cara tá alinhado com o Senhor, durante a pregação, ele já pega ali os erros, já consegue diferenciar, separar o bom do ruim, e até no bom ele aprende pelo menos o que não fazer, né? Mas assim, a disposição tá em quem tá ouvindo, mais do que a gente coloca às vezes a responsabilidade desse ensino completamente ali no colo do pastor, mas a ovelha também tem essa responsabilidade de saber comer o pasto da maneira E correta. às vezes a experiência do culto, ela vai até o x-salada que o cara vai comer depois do culto. É, O cara tremeu, babou, pulou, dançou. mudou minha Ele vida. tem sabor. É, Sabor cristão. Porque ele come um x-salada, esqueceu. o que Já. ele está acessando enquanto ele come um x-salada é uma coisa que a unção vazou dele. Já sumiu, vazou. Então ele veio aqui atrás de qualquer outra coisa. A vinda no culto é terapêutica, não é transformadora. Nós não podemos transformar o nosso culto em sessão terapêutica. Nosso culto é a clarificação do destino da pessoa. Igreja não é hospital, né? Ela é hospital por um período, mas ela é um centro de destino. O cara tem que vir aqui atrás da vocação dele. Compreender o que Deus quer que ele faça nessa terra. Tem que ser um hospital no primeiro contato, mas Primeiro não em todos os mas contatos. depois já era, irmão. Não, Depois irmão, cresce, taca a chupeta e pega a levanta, espada. bora. É isso aí. Então, assim, ó, nós estamos numa Assembleia Solene, Uhum. decidindo coisas aqui sérias, de ordens, assim, para as próximas gerações. Estamos aqui na Assembleia Solene, várias autoridades decidindo coisas aqui importantes. Aí, no meio da Assembleia Solene, tem um bebê de 6 meses. Se esse bebê de 6 meses, no meio de uma Assembleia Solene, sentir fome, ele vai fazer o quê? Chorar. Chorar. Sabe o que a gente tem muitas vezes? Mamadeira. Para dar para beber no meio de uma Assembleia Solene. Ele já devia ser mestre. Ele já devia estar ensinando. A gente tem que pôr leite na boca dele ainda. Ele está 10 anos expulsando os vezes demônio. Porque ele vai no culto em busca de uma terapia. Ele não vai no culto em busca de um destino em Deus. De uma palavra que vai nortear o horizonte dele. E vai dizer, é para lá que eu vou. Aí, como é terapia, no x-salada acaba. Aí, o que o pastor faz? O pastor, ao invés de se opor a esse movimento, ele vai criar um mecanismo, e agora com GPT, Deus o livre, ele vai criar um mecanismo para fazer culto bom para gente que só vai lá em busca de emulações, só quer um lugar para tremer, ela não quer ser discípulo de Jesus, entende? Então ele vai buscar um conteúdo novo todo domingo. E aí, às vezes, ele opta só pelo conteúdo da euforia e não pelo conteúdo que fundamenta. Que é uma coisa que você vai pregar que vai fundamentar a fé da pessoa, não vai produzir euforia nela. Mas o pastor precisa. Falar de preguiça, falar de procrastinação, falar de ansiedade, falar de tanta coisa que vai fundamentar a vida dessa pessoa. Isso não vai gerar euforia nela. Mas como ele precisa trazer uma coisa para os consumidores de conteúdo religioso que estão ali na frente dele, então assim, isso tudo vai sangrando a vida do pastor. E ele vai perdendo o contentamento da jornada pastoral. Ele vai oferecendo um profissionalismo sacerdotal dispensável. Ele deixa de entender que eu existo para o povo não pecar em paz. Eu existo para apontar o destino desse cara. Cristo, você vai ser um grande pregador do evangelho. Mas para isso você tem que trilhar esse caminho, aquele caminho, aquele caminho, aquele caminho. Os outros podem, você não. Você não vai chorar na Assembleia Solene. Você vai se portar de acordo. Então tem muita gente nos nossos cultos, que deveriam ser reuniões de Assembleias Solenes, que quando ele sente fome, ele chora, ele reclama.
Ele reclama do berçário, ele reclama do banheiro, ele reclama da altura, do ar-condicionado, do estacionamento, da palavra do pastor, porque não foi o pastor que ele gosta, porque não foi a música que ele curte. Que é uma prestação de serviço. Ele tá ali como um E cliente. aí ele não para em lugar nenhum. Ele é um O cliente. trânsito religioso dá-se a isso. É. O povo entra e sai, não fala nada. Não fala tchau, não fala nada. Por quê? Porque ele está em busca da melhor prestação de serviço para ele. Que atende às demandas e necessidades específicas da A realidade necessidade dele. terapêutica dele de domingo. É a família inteira. Como diz esqueci o nome dele, lá de São Paulo, que não sai daqui também, gente, da missão, igreja grande lá em São Paulo, que é da teologia também. Vem muito em Goiânia ou vem muito Tem na muito Family? na Family. Vixe, em São Rapaz, Paulo? esqueci o nome dele, teólogo brabo, do Oquinha, assim, ó. Da cidade Maf. Ah, o Adson Belo. Adson Belo. O Adson Belo falou uma coisa uma vez num podcast comigo. Pior coisa que a gente pode fazer para uma pessoa é ao sair do culto perguntar: "E aí, você gostou?" Porque o culto não era para ela. Não importa se ela gostou. E daí? Ela não pode ficar com a ideia de que o culto é feito para ela. É meio estranho, né? De certa forma, imagina. É meio grosseiro hoje. A gente falar isso parece que a gente está sendo grosseiro. Uhum. Parece que a gente está ferindo a estratégia. Eu não estou negando as estratégias, a mídia, o movimento da igreja. Na minha igreja tem tudo isso. Uhum. Nós queremos oferecer para a pessoa uma experiência... Atrair o povo. Exato. Uhum. Entende? Ser essa sarça que atrai gente. Uhum. A gente quer ser o hospital que responde à dor da pessoa. Mas a gente não pode ser só isso. Cara. Não, é o começo. É a É o porta de começo, entrada. É. Não pode ser só Mas tem igreja que vive só disso, né? Tem movimentos religiosos hoje. Isso é altamente lucrativo, Cristo. Uhum. Só como porta de entrada. Altamente. E você fica ali lambendo aquelas feridas e remoendo aquelas mesmas questões sem nunca dar o destino e o direcionamento, a parte missiológica, né? E aí? A mensagem completa. A mensagem completa. A mensagem completa. Foi isso que o Senhor pediu. Anuncie a mensagem completa dessa nova vida. O que o Senhor disse? Vinde a mim, todos que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu o quê? Vos aliviarei. Beleza, alívio é bom. Mas o texto segue. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Alívio e descanso são a mesma coisa? Não é não. Não é não. Mas alívio é bom. O Senhor traz alívio. Certo? Traz alívio. Mas, por exemplo, se você está empurrando, se você está dirigindo um carro, a gasolina do seu carro acabou. Por algum motivo, você esqueceu, não deu para passar no posto, acabou. Aí o que você tem que fazer? Empurrar o seu carro até o posto. Quem nunca empurrou um carro até um posto de gasolina? Né? Parou gente na rua para te ajudar, vocês empurraram o carro, tal, chegou no posto. Quando você chega no posto, você está aliviado ou descansado? Aliviado. Aliviado. Quando é que você vai descansar? Depois, Quando você chegar na tua casa. Em casa, deitar, sentar no sofá. Tomar banho, sentar no sofá. Então a dinâmica do alívio e do descanso são duas coisas, são dois alcances. O descanso é um pouco mais permanente, né? Ele dura mais tempo. E O alívio é muito temporário. ele exige uma caminhada no texto. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Não tem nenhum tipo de caminho, porta, esforço, renúncia. Vem e recebe o alívio. Alívio. O que não pode é o cristão viver de alívio em alívio. Ele só vem atrás de alívio. Ele só vem atrás de alívio. Mas ele continua cansado. O que o texto sugere para que você tenha descanso para a alma? Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? É aquilo que colocava em dois animais. Então tinha um animal que era mais brabo do que o outro. Então ele machucava o animal mais lento. Mas olha o que o Senhor está dizendo. Ele está usando uma metáfora da época. Nós que somos aqui de uma terra rural, a gente vai saber. Jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus está dizendo que nunca vai exigir de você uma velocidade que você não consiga entregar. Aprenda dele. Deixa ele te conduzir. E isso exige renúncia. Isso exige esforço. Isso exige uma postura diferenciada. E quando você adentra a esse universo da vida cristã, aí você encontra descanso para a alma. Então a igreja, ela é um lugar de produzir alívio, sim.
mas ela é essencialmente um lugar onde você aprende dele, toma o jugo dele e encontra descanso para a alma. Essa é a jornada cristã. Então, se a gente não entende isso, consequentemente, a gente vai ficar buscando uma palavra nova para aliviar o povo. E aí é onde o pastor se cansa. Aí é onde o pastor não vê com seus olhos coisas que Deus quer que ele veja. Vidas sendo mudadas, transformadas, casamentos sendo reatados, suicídios sendo evitados. Ele se torna, de certa forma, até um produto, né? Ele é um produto a ser consumido. E essa justamente é a tentação do pináculo do templo. Pula daí. Pula daí que você vai se tornar o produto mais consumido da religião evangélica. Pula daí. No momento em que ele é sacrificado ali de frente, diante a todos, né? Ali estaria consolidado o destino dele como Messias, né? Iria ganhar ali naquele momento a atenção e o apoio de todos que estavam envolvidos. Jesus foi blindado o tempo inteiro de não ser um produto. O tempo inteiro. Por quê? Ele estava lá na conferência de João Batista. Ninguém conhecia ele. Ninguém sabia quem ele era. Ele era primo de João, carpinteiro, filho de Maria. Aí ele apareceu, bombando. Igreja de João no deserto, supitando de gente. Quando eu chego aqui na igreja, supitando de gente. Só o fato do maquiantes vir me dar um abraço e um beijo, todo mundo já vai querer saber quem eu sou. Sim ou não? Sim. Pela conexão, né? Pela conexão e pela exponencialidade do ministério do irmão. Uhum. Quem que é esse irmão? Quem que é essa pessoa? Todo mundo vai querer saber. Hoje em dia todo mundo vai entrar no Instagram, Vai pesquisar. Saber quem ele é. Na hora. Em tempo e moda a gente já faz isso. E aí a gente já pesquisa. Então todo mundo, certamente, quando Jesus chegou na conferência e ele queria sentar lá no fundo, e João já grita, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o povo não entendeu nada, porque não tinha microfone, nem todo mundo ouviu aquele negócio. Mas quem estava perto falou, opa, quem que é isso aí? Aí Jesus chega, entra no Rio Jordão, como todo mundo entrou para ser batizado, e João disse, não, convém que se cumpra o que foi dito. Quando Jesus está sendo batizado, o que acontece? Depois de 400 anos, não havia exponencial profético na terra. Depois de 400 anos, o céu se rasga e Deus fala a respeito de Jesus. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Veio uma pomba e para no nome de Jesus. No meio do deserto. O que pomba faz no meio do deserto? Uma pomba vem, para. No nome de Jesus. O céu falou, todo mundo ouviu. A conferência inteira ouviu. Não foi um profeta que entregou uma palavra para você. Não foi João falando a respeito dele. Foi Deus. O céu abriu e a voz de Deus veio a respeito de Jesus. O cara foi promovido, irmão. O Instagram de Jesus travou. Todo mundo começou a seguir ele. Dali em diante ele podia abrir uma igreja em qualquer lugar, em Faina. Ia dar certo. Dá 1 milhão de pessoas. Em Faina. O povo saía de Londres para ir para Faina, frequentar na igreja desse cara. Quem é que promove um cara desse jeito? E depois, do capítulo 3, para onde Jesus vai? Para o deserto. Quem é que joga um cara lá em cima, valida ele e depois esconde ele no deserto? Deus. Para quê? Para Jesus não virar um produto. E a Bíblia diz, o Espírito de Deus guiou Jesus ao deserto. Para ele não ser um produto. E qual é a tentação? Usar o poder de Deus para transformar a ordem natural das coisas. E olha só o que é louco. Quando é que o diabo apareceu? No primeiro dia? No segundo dia? No terceiro? No quarto? No quinto? No 10º? 10 dias de deserto é horroroso. Mas quando foi que o diabo apareceu? Quando Jesus teve fome. O diabo não é onipresente. Ele vai aparecer no dia que você tiver fome. Ele vai esperar você ter fome. Porque a base de toda tentação, Cristo, é fome. Aí fome do quê? Fome de recurso. Deserto. Transforma a pedra em pão. Muda a ordem natural das coisas. Não, nem só de pão verá o homem. Eu suporto. Depois, sobe aí, pula. O que o diabo estava sugerindo? Você não precisa curar leproso, não, cara. Consolida seu ministério aí agora. Escada rolante. Leva você. Porque o povo estava esperando o Messias, né? Então, se naquele momento ele pula e é salvo por anjos na frente ali do povo, acabou. Todo mundo, aí depois desse cara, depois 40 dias você sumiu. Você tinha que ter aproveitado o algoritmo, Jesus. Timing. O timing. O timing. O timing. Você perdeu o timing, cara. Você perdeu o timing. Por que você não pulou? Pula agora. Você não precisa mexer com carregar 12 cruz. Não, levantar trem, levantar de si, ficar 3 anos e meio de aldeia em aldeia. Trabalheira. Pula daqui, cara.
Você vai ser o produto mais consumido da religião evangélica. Seu livro vai bombar, sua música, sua pregação, seu ministério, seu lifestyle. Você é o cara. Não. Não tentarás o Senhor seu Deus. O que é tentar Deus? É achar que eu posso chegar a algum lugar sem o processo. Isso é colocar Deus à prova, em tentação. Me leva para lá. O caminho que eu ando é mais importante que o lugar que eu chego. Jesus não é a chegada, ele é o caminho. Então não vou pular não. Depois, alto monte. O que é a tentação do alto monte? É me curvar diante das coisas que eu já denunciei. Agora ninguém está vendo. Então, ali são níveis de tentação pelas quais Deus nos expõe, porque ele expôs o seu próprio filho. Deus não nos blinda. Não é que Deus nos expõe, porque o texto diz que Deus ninguém tenta. A questão é que Deus não tem dificuldade de nos ver passando por esses caminhos. E se ele permite, é porque nós conseguimos suportar. Exatamente. Né? Então, assim, diante disso, tanta coisa que a gente falou aqui, eu acho que a vida do pastor, ela precisa estar ancorada nessas três coisas: poder, amor e equilíbrio. Essa compreensão de que, tipo, o pastor pode prosperar, mas o que é prosperidade? Talvez a semântica das coisas também seja a grande questão, o sentido delas. Prosperidade chega muito antes do dinheiro. Prosperidade não é ter tudo. Prosperidade é não sentir falta de absolutamente nada. Contentamento. Contentamento. E é desfrutar de tudo que se tem. Porque se eu tenho para ter, para acumular, não faz sentido nenhum. Eu não usufruo daquilo, eu tenho para ter. Para ostentar, talvez. Talvez. Para me validar. E assim, Deus é sensacional nesse sentido. Elias buscou a voz de Deus em vários lugares. Primeiro, no vento forte que fendia as rochas. Depois, no terremoto. Depois, no fogo que cai do céu. Se Deus fala com você num vento forte que fende as rochas, seus vizinhos vão saber que Deus está falando com você. Se Deus fala com você num terremoto, sua cidade vai saber que Deus está falando com você. Se Deus fala com você com fogo que cai do céu, meu irmão, o Brasil, o mundo vai saber que Deus está falando com você. Mas a voz de Deus não estava em nenhum desses lugares. Dessas coisas extraordinárias. Onde é que Elias ouviu a voz de Deus? Na brisa suave. Brisa suave tem todo dia. Então, onde eu ouço Deus? Na vida ordinária, na vida simples, no equilíbrio, na humanidade, no chão da existência. Então, eu acho que descobrir essas coisas, Cristo, é extremamente libertador. O pastor vai se cansar porque ele vai ter que crescer, ele vai correr risco, ele vai fazer dívida, ele vai colocar o nome dele em tudo. Os boletos vêm no nome dele. A confiança é nele. É ele que chega lá na loja de material de construção e fala, me vende aí. Deu bom. Glória a Deus, a igreja comemora, deu ruim. É o pastor. O que o pastor fez. Aí, ó. O que estava na hora. Então, assim, tudo isso é cansativo. E tá tudo bem. Né? Cresceu. Você orou pela chuva, não reclama da lama. Tá? E cresceu. Tem que dedicar a esse crescimento, responder a ele, tá tudo certo. E tudo que é saudável cresce. Inevitavelmente cresce. Vai crescer. Dentro da medida que Deus deu, vai crescer. Se a medida que Deus te deu é para ser líder de 10, vai crescer. 100, 10 mil, 1 milhão, vai crescer. Dentro dessa medida. Né? Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que ter essa consciência de quem você é, do que Deus realmente te entregou a título de medida, e ter consciência também de quem eu não sou, e do que eu não tenho que sofrer por não ser. Tá tudo bem, eu não sou isso, não tenho isso para entregar. E aí eu acho que a jornada vai ficando mais leve, mais suportável, mais possível de manter o casamento, manter a saúde emocional, a saúde da mente, por aí vai. Nós começamos aqui falando da história, né? História do cristianismo. Tanta coisa aqui, né, mano? Nós falamos ali da história do cristianismo. É o podcast mais TDAH da... Rapaz, juntou os dois, né? Eu não consigo fazer uma coisa só. Eu tô pensando aqui, há 5 minutos atrás eu tava pensando, rapaz, qual que é o título desse podcast? Vamos ver, a gente pensa em alguma coisa. Mas nós estávamos falando aí sobre a história da igreja, né? E a história do pastoreio, a forma como se pastoreava antes, a forma como se pastoreia agora. E eu acredito que por muito tempo, em alguns meios, tivemos ali formas de pastoreio que não eram saudáveis, nem para a igreja, nem para o próprio pastor. Né?
nem para a família do pastor, como você mencionou, e muitos filhos de pastores desviados, né? E eu acredito que temos chegado a um lugar de mais saúde ministerial. Esse tipo de conteúdo é um conteúdo muito, muito positivo, principalmente vindo de um pastor, né? Eu não tenho propriedade para falar essas coisas, mas Mas tem. é, Porque você, de um lar pastoral, eu tenho propriedade para falar, por exemplo, seu pai. eu tenho propriedade para falar a questão da família pastoral, né? Eu vivi uma casa pastoral Abraão saudável. não tem autoridade para falar o que é ser amarrado no altar e quase ser morto. Mas o filho dele tem. Tem. É isso aí. Não, faz sentido. O sacrifício ali envolveu os dois. Eu estive nesse ambiente ali. Você foi o cara amarrado no altar. Ué. É isso. Por isso que não é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. É Deus dos três. Dos né? três. É isso. Cada geração tem seu dilema, seu problema, suas perguntas. Nós falamos agora de um problema. Nós falamos de alguns problemas, né, da geração passada, mas temos também os nossos desafios, nossas dificuldades. Eu acho muito bom falarmos sobre isso. Eu acho importante. Até pro cara que não é pastor, não quer viver do pastoreio, não quer nada a ver com isso, ele precisa entender a realidade de um pastor. Porque ele tem um pastor. Sim. Ele pode não ser pastor, mas ele tem um pastor. Então, acredito que é uma conversa muito, muito positiva, muito, muito necessária. Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, eu sempre faço para os convidados, me ajuda a entender melhor quem eles são, o que eles pensam sobre a vida como um todo. Para você, pastor Felipe Vilela, o que é mais lindo no evangelho? O que mais te brilha os olhos? O evangelho funciona. O evangelho funciona. O que é mais lindo no evangelho é saber que ele pode transformar uma biografia e levar essa história para lugares inimagináveis. Quando eu digo que o evangelho funciona, eu estou dizendo que eu sou pastor hoje na mesma cidade onde eu pedi moeda no farol para fumar crack. Eu sou pastor hoje no mesmo lugar em que eu angustiosamente vivi dependendo de um monte de coisa. Sem família, sem pai, sem irmão, sem ninguém, bebendo, me drogando. Então, o que é mais lindo no evangelho é não só a vida que ele me devolve, mas a dignidade, a funcionalidade do evangelho na vida do indivíduo. Quando a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. E o evangelho é o poder dado a nós para nos transformar em filho de Deus, para nos dignificar, para nos dar condição de um desenvolvimento humano que estava muito para além de qualquer análise, de qualquer perspectiva que se tinha. Então, o que é mais lindo no evangelho é a transformação e a funcionalidade dele. O evangelho, de fato, funciona. Nada mais pode fazer isso. Nada, nenhum governo, nenhum programa social, nenhuma iniciativa de quem quer que seja, nenhuma ideia, nenhum programa, nenhum IA, nada. Só o evangelho. Então ele funciona. O que é mais de lindo no evangelho? Ele funciona. O evangelho funciona. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é muito lindo. Glória a Deus. Rapaz, Glória a Deus. essa ninguém tinha falado ainda. Muito bom. Pastor, muito obrigado. Acho que quem ouviu até aqui com certeza saiu abençoado. E esperamos... Até nós vamos ter que ouvir. Até nós, né? Eu tô pensando aqui, eu vou... Tem uns negócios ali que eu nunca tinha ouvido antes, não. Vou reassistir. Vou reassistir depois. Bom demais. Muito bom, glória a Deus. Pastor, obrigado, viu, pelo convite. Tamo junto. Deus abençoe. Vida longa a esse podcast. Amém. Que você é muito bom nisso. Você é muito leve. Tô aprendendo. Que Deus te abençoe. Não, Glória a você Deus. já aprendeu. Amém. Vai só aperfeiçoar o que você já aprendeu. Amém, amém. Eu recebo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Primeiro de muitos, se Deus Valeu. quiser. Abraço, gente. Deus abençoe. Para quem ficou com a gente aqui até o final, uma palavra. Equilíbrio? Equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Para provar para mim, para o pastor Felipe Vilela, que você ficou aqui até esse momento, você vai comentar aí poder, amor e equilíbrio. Assim a gente, lendo os comentários ali, a gente vai perceber quem assistiu esse episódio até o final. Muito bom. Pastor, alguma consideração final, alguma mensagem, suas redes sociais? Poder, amor e equilíbrio. Bom, hein? É isso aí. Muito bom, muito bom. Meu Deus. É isso aí, tá? Não, minhas redes sociais é Felipe Vilela. Pronto. Segue lá. É isso aí. Tamo junto. O livro lança quando? Lança em junho. Junho. No aniversário de 5 anos da igreja. Pronto. Até lá a gente grava mais e fala só do livro. Vamos nessa. Pronto. Deus É abençoe. isso aí.
Pastor, muito obrigado. Deus abençoe, viu? Tamo Valeu. junto. Obrigadão, gente. Tchau. Para você que está aqui nos assistindo até o final, muito obrigado também pela sua participação. Se você está aqui até agora é porque de alguma forma aí essa conversa te interessou, você foi abençoado, você aprendeu algo aqui, espero que sim. Então comente aí poder, amor e equilíbrio para que nós possamos entender que você acompanhou esse bate-papo até o final. Já deixa a sua curtida e um compartilhamento. Copia o link aí desse episódio, manda em alguns grupos, quem sabe para o seu pastor, manda aí para irmãos que você sabe que são de outras igrejas e você acredita que vão ser abençoados por essa conversa específica, falando sobre a realidade pastoral, a realidade da igreja, sobre o equilíbrio na vida cristã. Tenho certeza que muitas pessoas podem ser abençoadas pelo conhecimento que nós recebemos aqui hoje. E é isso, Deus abençoe. Vejo você terça-feira que vem, às 19 horas, em mais um episódio do FamilyCast. Tchau, tchau.